Vamos agora dar início ao painel de abertura da conferência. Qual o papel da América Latina e Europa na ordem global em transformação? Essa é a pergunta norteadora de todo o conteúdo da conferência, uma vez que a Conferência do Forte ela é, desde a sua origem, uma conferência birregional, que preza, sobretudo, pela integração e cooperação das duas regiões, América Latina e Europa. Essa pergunta, portanto, será a espinha dorsal de todos os 4 painéis temáticos. E para aprofundar essa discussão e trazer mais questões sobre isso, eu convido ao palco a moderadora do painel, jornalista e especialista em política internacional, além de Senior Fellow do SEBRE, Leila Sterenberg. Por motivos urgentes de agenda, infelizmente, nós não teremos a participação da embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral do MRE. Porém, nós temos a honra de receber uma representação de altíssimo nível do Itamaraty, o secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Carlos Márcio Cozendey. Convido ao palco também os palestrantes estrangeiros do painel de abertura, o ministro da Defesa da República Oriental do Uruguai, ministro Javier Garcia Duchini. E o secretário-geral adjunto e diretor político do Serviço Europeu de Ação Externa, Henrique Moura. E o presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, Bruno Kahl. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um excelente painel. Bom dia a todas e todos. Um enorme prazer, uma honra estar aqui. Cumprimento a todas as autoridades presentes, integrantes do Corpo Diplomático do Brasil e de outros países, parlamentares, meus colegas jornalistas, professores, pesquisadores das áreas de defesa e relações internacionais, estudantes, militares, representantes de empresas e das mais diversas organizações aqui presentes. Cumprimento nominalmente a CAIS, a quem eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, a exemplo do ano passado, também o SEBRE, ao qual eu agora estou ligado, que muito me orgulha, e a delegação da União Europeia. Quando a gente fala da ordem global em transformação, muito resumidamente, a gente está falando do declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica, da ascensão da China, do ponto de vista econômico, tecnológico, político e militar, vocês sabem melhor disso que eu, das consequências do colapso também do sistema financeiro norte-americano em 2008, com consequências enormes para os países europeus, isso aí ajudando, precipitando a chamada desglobalização. Se crise financeira e rivalidade entre uma potência estabelecida e uma potência que chega para disputar hegemonia não são exatamente novidade na história, há outros fatores que são inerentes ao século XXI, a saber, mudança climática, com destaque para isso, né? Algo que só pode ser enfrentado conjuntamente, com cooperação, o que, ironicamente, fica mais difícil no momento em que a gente tem nacionalismos exacerbados, aumento do protecionismo e por aí vai. Um complicador para toda essa equação, ou inequação, eu diria, claro que foi a pandemia de Covid-19, desequilibrando, né, oferta e demanda aí por serviços e produtos, coroando a chamada policrise, esse nome acho que já entrou aí no nosso vocabulário. A Rússia, como a gente sabe, deflagrou a guerra, né, aquela que o Henry Kissinger, do alto de seu século, que completou no último sábado, chamou de um erro de julgamento catastrófico. Há um ano, na Conferência do Forte, a gente falava da guerra. Um ano depois, esse assunto continua incontornável, até por conta de todas as consequências, entre elas, na questão energética, né, com efeitos geopolíticos, nada desprezíveis. Então, Kissinger ele fala de uma falência sistêmica do sistema, da ordem mundial, né, a palavra que ele usa, falência sistêmica da ordem mundial, compara o que a gente vive à realidade de 110, 109 anos atrás, exatamente anterior da guerra, para acabar com todas as guerras. Daí a gente se pergunta o que vem pela frente, né? O embaixador Marcos Azambuja,
ele citou no artigo dele, na mais recente edição da revista do SEBRE, uma frase do matemático e filósofo britânico Alfred North Whitehead: o ofício do futuro é ser perigoso. Caminhando rumo a esse futuro, que papéis terão América Latina e Europa? Dito isso, apresento então os nossos palestrantes que vão fazer a abertura aí dos trabalhos. A gente tem Carlos Márcio Cozendey, embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do nosso Ministério das Relações Exteriores. No Itamaraty, ele atuou na divisão de política comercial, foi chefe da divisão do Mercosul, diretor do Departamento Econômico e do Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços, subsecretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, assessor especial da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, serviu na missão do Brasil junto a organismos internacionais em Genebra, na delegação junto à Associação Latino-Americana de Integração em Montevidéu, na missão do Brasil junto às comunidades europeias em Bruxelas e como embaixador foi delegado junto às organizações internacionais econômicas sediadas em Paris. Tem mais coisa, mas eu tentei resumir. Também ministro da Defesa do Uruguai, Javier Garcia Duttini, que é médico de formação, senador da República, correto? E eleito, tendo sido eleito para o segundo mandato em 2019, ele foi eleito antes para senador em 2015. A atuação dele na Assembleia Nacional, que é equivalente ao nosso Congresso, começou lá em 2010 e no Legislativo uruguaio integrou a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Consultiva de Inteligência, presidiu a Comissão de Defesa na Câmara e as comissões de Saúde Pública e Defesa Nacional do Senado. Também foi vice-presidente da Comissão Especial de Segurança e Coexistência. Javier Garcia ocupa a pasta da Defesa desde março de 2020, quando tomou posse o presidente Luiz Lacalle Pou. Henrique Mora é subsecretário, diretor político do Serviço Europeu para Ação Externa. O órgão faz a gestão das relações diplomáticas da União Europeia com os países não pertencentes ao bloco e a condução da política externa e de segurança. Mora é espanhol, diplomata, tem uma extensa carreira, ocupa o cargo atual desde 2020, tendo antes atuado como diretor político do Ministério das Relações Exteriores espanhol, também foi chefe de gabinete do alto representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum, serviu nas embaixadas espanholas no Chipre, no Líbano, foi assistente do mediador europeu para os Balcãs. Finalmente, last but not least, Bruno Kahl, que é presidente do Serviço Federal Alemão de Inteligência, estudou Direito na Alemanha e na Suíça, entrou para a chancelaria alemã em 1995, trabalhou como especialista e consultor no grupo parlamentar dos partidos irmãos CSU-CDU, no Bundestag, ocupou várias posições de destaque no Ministério do Interior, no Ministério das Finanças também, entre elas a de chefe do grupo executivo dessas pastas e a de porta-voz do então ministro Wolfgang Schäuble. É presidente do Bundesnachrichtendienst, o Serviço Federal de Inteligência, desde 2016. Eu, então, vou passar a palavra ao embaixador Carlos Márcio Cozendey, sucessivamente ao ministro Javier Garcia, depois ao secretário-geral adjunto Henrique Mora e, finalmente, ao presidente Bruno Kahl, para uma introdução de 10 minutos. Depois a gente vai ter um debate que vai ser tão longo e frutífero quanto possível. A gente não tem muito tempo. E, finalmente, as considerações finais. Embaixador, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Ministério das Relações Exteriores e, como foi mencionado, substituindo a secretária-geral das Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha, que teve que permanecer hoje em Brasília. Bom, o título da conferência, Perfect Storm, convidará a maioria dos palestrantes a iniciar sua apresentação com um listado das dificuldades que enfrenta o sistema internacional, uma espécie de rosário de mágoas. Eu vou fazer o meu também. Em primeiro lugar, nós temos um elevado número de conflitos se desenvolvendo no momento. Fazendo uma lista muito rápida aqui em ordem alfabética, com não exaustiva, claro: Afeganistão, Congo, Etiópia, Haiti, Iêmen, Líbia, Mali, Palestina, Síria, Sudão e, last but not least at all, Ucrânia. Obviamente, o conflito da Ucrânia é um conflito que tem repercussões mundiais, um impacto sobre a segurança alimentar e energética global, portanto, só por isso já teria uma importância central. Mas acho que, do ponto de vista aqui dos temas centrais da conferência, é importante notar que ela se coloca
com uma dimensão de aceleração de um movimento de desmonte da estrutura de controle de armamentos que existia, sobretudo, entre Estados Unidos e Rússia, né? As notícias recentes da suspensão pela Rússia da aplicação do Tratado START, o recente anúncio pela Rússia de que praticará a garantia estendida em relação à Bielorrússia, colocando armas nucleares naquele território. Tudo isso e outras tendências a nível global que têm implicado num recurso crescente à garantia nuclear positiva, ou seja, países procurando, seja se dotar de armas nucleares, seja entrar no guarda-chuva nuclear de grandes potências como forma de garantia, em lugar das garantias negativas que o Brasil e a região da América Latina sempre favoreceram, com a declaração da proibição de armas nucleares na região. Como foi mencionado, em segundo lugar, nós temos a pandemia coroando uma desarticulação dos circuitos econômicos internacionais, que já vinham sofrendo também de uma intercorrência geopolítica no domínio econômico. Em terceiro lugar, também nesse domínio econômico, a persistência e o agravamento das desigualdades entre os países, com uma situação de crise de dívida potencial, ainda não eclodiu completamente, mas crise de dívida potencial dos países de menor desenvolvimento relativo, e aí a situação econômica difícil desses países nos leva a pensar no que o próprio presidente Lula já mencionou algumas vezes, né, que não se constrói um país sobre as ruínas da fome, portanto, isso é fonte de uma série de incertezas e desestabilizações. Tudo isso num cenário, como foi mencionado, de crise climática, que traz os seus próprios desafios. Esses 4 fatores, entre outros, convidaria o sistema internacional e os países a intensificarem e aumentarem a sua cooperação multilateral, e, entretanto, o que temos é uma paralisia do sistema multilateral, uma polarização em função da guerra da Ucrânia, que tem paralisado esses sistemas. Um sistema multilateral em que você tem, por um lado, grandes países emergentes buscando participar dos processos decisórios, mas, por outro lado, também os próprios países centrais atuando fora dos regimes que eles mesmos criaram, com intervenções militares não autorizadas, com regimes de sanções unilaterais, assim por diante, levando um certo descrédito à capacidade dessas organizações de atuar como elementos de estabilização e prosperidade. Diante desse cenário, então, nós estamos aqui foi mencionado uma transição para uma nova ordem, mas transição para que nova ordem? Qual é a nova ordem que nos interessa? Ao Brasil certamente não interessa uma tendência de polarização e bipolaridade, ou seja, que a nova ordem se conforme como um novo sistema bipolar. Também não deveria interessar, eu acho, à América Latina uma bipolaridade do sistema internacional, como também não deveria interessar à Europa uma consolidação de um novo sistema bipolar internacional. Entretanto, esse processo enfrenta muitos desafios, porque, como é bastante discutido na literatura, há uma interrogação sobre se a multilateralidade, a multipolaridade, se ela é possível de se desenvolver de forma estável e que leve à prosperidade, né? O Brasil fica um pouco como país constitucionalmente não nuclear, é praticamente inevitável a sua insatisfação com uma situação de bipolaridade, a sua defesa intrínseca de um mundo multipolar. Para que esse mundo multipolar possa existir, é preciso que as instituições multilaterais se reforcem, que as instituições multilaterais funcionem de forma eficaz, o que não tem acontecido. Então, a reflexão que tem que se fazer é como fazer com que essas instituições possam se tornar mais eficazes, que passa por reformas das próprias instituições, mas também temos visto na prática a formação de certos mecanismos informais de gestão da ordem internacional. O G20 é um deles, do qual o Brasil participa, é um instrumento interessante, com um grau razoável de representatividade. Obviamente, os países do G20 não foram eleitos para estar no G20, mas apresentam um grau razoável de representatividade e uma mecânica de funcionamento que tende a reforçar as instituições multilaterais, porque o G20 não age diretamente por si só, ele discute os temas e depois dá mandatos às organizações para atuarem. Então, essa é uma forma de funcionamento que parte de um nível informal, mas
razoavelmente eficaz de coordenação e que atua depois por meio dos instrumentos multilaterais. É por isso que o Brasil defendeu muito fortemente que, apesar da crise da Ucrânia, não houvesse uma exclusão da Rússia do G20, porque é importante contar com os mecanismos de diálogo onde todos os atores importantes estejam presentes. Isso nos leva, inevitavelmente, à questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como sabemos, o Brasil é um crítico do fato do Conselho de Segurança congelar a estrutura de poder mundial que resultou da Segunda Guerra Mundial. Há uma necessidade de atualização, evidentemente é um processo muito difícil, como tem sido muito difícil também em outras instituições, como o FMI, Banco Mundial, ou seja, os incumbentes têm uma dificuldade muito grande de aceitar que as novas economias emergentes, as novas potências possam participar igualmente dos processos decisórios. Nesse contexto, eu acho que as regiões da América Latina e da Europa têm muito a contribuir com as suas experiências regionais, porque num mundo multipolar, os sistemas regionais adquirem uma importância adicional. Você não tem apenas um encontro entre duas superpotências, mas vários encontros regionais e várias discussões regionais. Então, a Europa, seja com a União Europeia, com a Organização para a Segurança e Cooperação, com outras experiências regionais, tem uma contribuição importante a dar nesse sentido. Por outro lado, a Europa, no momento, entendo eu, e aí será interessante ouvir os colegas, tem uma pressão enorme pela polarização derivada da guerra da Ucrânia. Então, a Europa resistir ao impulso da polarização nesse momento é um processo difícil, mas importante. E na América Latina, como eu mencionava, nós temos também algumas experiências interessantes, como o Tratado de Tlatelolco, a OPANAL, ou seja, a constituição de uma zona livre de áreas nucleares, que se tornou efetiva e real com a criação da ABAC, a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle, que colocou esse exercício, tornou prático e real esse exercício de cooperação na área da segurança internacional, assim como os processos de integração econômica que criam laços importantes entre os países da região, contribuindo para a estabilidade, para fazer com que a região seja hoje uma das mais estáveis do ponto de vista de conflitos internos e interestatais. Ou seja, concluindo, um país como o Brasil, como eu mencionava, que tem um mandato constitucional não nuclear, não pode aceitar que, por ter tomado essa decisão constitucional, deveria se conformar com um papel menor no cenário internacional. Como você não tem bomba atômica, você não tem capacidade, você não tem poder, você não opine sobre esse assunto ou aquele assunto. Ao contrário, o Brasil tem o desafio de mostrar que isso é uma vantagem, isso é uma possibilidade, assim como a multipolaridade é uma vantagem, é uma possibilidade, e é nesse sentido que é totalmente pertinente que o Brasil se interesse pelo conflito na Ucrânia, se interesse por buscar introduzir um processo de paz, se interesse em buscar trazer a sua experiência regional na gestão de conflitos para esse cenário. Quando o presidente Lula propõe, vamos criar um clube da paz, ele está nada mais, nada menos que refletindo sobre as experiências regionais na situação da Venezuela, no conflito entre Colômbia e Equador e outras situações regionais que se beneficiaram de diferentes formatos de clubes de amigos ou de associações de países interessados em diminuir as tensões e encontrar saídas para esse processo. Sabemos que o processo da Ucrânia não é um processo simples, mas entendemos que qualquer tentativa de introduzir a dimensão da paz, introduzir a dimensão da discussão nessa direção, vale a pena e toda a comunidade internacional tem interesse nesse sentido. Obrigado. Muito obrigada, embaixador. Passo então a palavra ao ministro da Defesa Nacional da República Oriental do Uruguai, Javier García Duccini. Buenos días para todos. Bom dia a todo mundo. A verdade é que é um prazer estar novamente compartilhando uma edição dessa conferência
Hoje eu faço como ministro da Defesa Nacional do meu país. E eu o fiz anos atrás, nem tantos, sendo deputado do meu país. E vejo como cresceu essa conferência. Desde que me lembro de uma oportunidade num hotel aqui no Rio, onde 50 ou 60 pessoas participavam do evento. E aí temos agora essa magnífica sala de um belo museu como esse que nos recebe hoje. E como vizinho uruguaio, eu gostaria de agradecer muito a esse também, Nuestro, nosso país compatriota. pertenecemos a este barrio del mundo Temos o Brasil com sua imensidão de país, imensidão continental, cercanía. nos honra. Assim que novamente estar aqui no Brasil, no Rio particularmente, gostaria de agradecer enormemente à Fundação Konrad Adenauer. Gostaria de cumprimentar os representantes do governo do Brasil, o povo brasileiro. E temos uma quantidade de jovens, rapazes e moças, que me alegra ter tanta gente jovem, certamente estudantes universitários de diferentes carreiras que se dedicam a conhecer esses temas que essa conferência nos traz. O mundo certamente está convulsionado. E o título da conferência diz que estamos atravessando uma tempestade perfeita. As tempestades perfeitas talvez não requeiram para superar capitães perfeitos, mas bons capitães. Mas o que é indispensavelmente é necessário são valores perfeitos. É preciso ter claro esses capitães que, para atravessar as tormentas, é preciso estar no horizonte com o valor da liberdade, o valor do respeito ao direito, no nosso caso, o direito internacional, o valor da democracia e o valor do respeito aos direitos humanos. Sem ter esses valores como orientação, não se cruzam tormentas perfeitas. E daí que as definições precisas ajudam a entender melhor as situações. E muitas vezes podem não resolvê-los, mas sabem o ponto de partida. A humanidade pós-pandemia é diferente hoje. Nossas populações sofreram um impacto sanitário e os seus efeitos nas economias nacionais e familiares que foram profundos. Aquí me sale mi condición de... Eu falo como médico, inclusive. O ataque foi biológico. E a sua consequência mais direta foi a tentação que alguns tiveram de, a partir desse ataque, limitar as liberdades. O meu país optou pelo caminho da liberdade responsável, sabendo que era preciso pensar sempre no dia de amanhã. Qualquer crise, e especialmente essa a que nós sofremos, a sanitária, deve ser atendida em função de políticas que, como dizem os sociólogos, ter um horizonte ordenador. Os valores sobre os quais são construídas as políticas públicas não apenas definem essas políticas, mas também definem os governos que as impulsionam e valores nos quais esses governos acreditam. Nosso valor de governo foi a liberdade. Quando a pandemia começou a ficar para trás, nós mergulhamos em uma guerra que, ainda que seja longínqua do ponto de vista geográfico nessas latitudes em que nós vivemos, o mundo hiperglobalizado nos aproximou de maneira íntima. A invasão russa da Ucrânia, e isso, permita-me dizer, eu sou
político, não é preciso ter eufemismos. A invasão da Rússia, que a Rússia fez à Ucrânia, foi, sem qualquer dúvida, um golpe muito forte. Primeiramente, para quem sofreu diretamente a invasão ilegítima, que é a Ucrânia e o seu povo, mas também as consequências que isso tem no mundo. Pôs a nu a preocupante debilidade do multilateralismo, simbolizada pela paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que limitou a capacidade da comunidade internacional de reagir de maneira eficaz frente à crise. A nossa América, como dizia Martí, a nossa América é depositária de importantes recursos naturais, de mercados internos que servem de atração para investimentos estrangeiros. Um continente de paz. A vocação dos nossos países, e permitam-me mencionar especificamente o meu país, o Uruguai, como firme promotor do direito internacional, da democracia e da defesa dos direitos humanos. Eu não posso deixar de citar aqui o nosso papel protagônico que as nossas Forças Armadas têm nas missões de paz das Nações Unidas. Nós estamos convencidos de que, com os Estados europeus, com os quais compartilhamos os valores mencionados, poderemos apostar em ter um mundo mais seguro e previsível, voltar a instituições firmes e a uma relação multilateral capaz de agir evitando e impedindo a violação desses direitos que foram vulnerados. Temos desafios e ameaças muito grandes: o narcotráfico, o terrorismo e o seu financiamento corrupto, os cybercrimes e as cyberameaças, as mudanças climáticas, os fenômenos migratórios, a pobreza em amplos setores ampliada pelos efeitos da crise sanitária. O mundo, sem qualquer dúvida, está em uma encruzilhada. Os totalitarismos e os populismos, tanto de direita como de esquerda, que terminam sendo exatamente a mesma coisa, querem nutrir os nossos povos de soluções pretensamente fáceis, que são sempre um veneno para a paz e a democracia. Temos todos, mais além de nossas diferenças ideológicas, dar lugar à reivindicação de uma institucionalidade democrática forte e a conseguir que o multilateralismo não apenas seja um âmbito de declarações e ações, às vezes sem maior transcendência, mas que seja um âmbito de solução de conflitos que evitem a guerra, a violação dos direitos humanos e um âmbito de progresso e de paz. Propiciar esses âmbitos e atividades como a que hoje inauguramos evidencia um firme compromisso com a compreensão da situação atual em função da realidade internacional que experimentamos e que nos compromete profundamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra ao senhor Henrique Mora, que é secretário-geral adjunto, diretor político do Serviço Europeu de Ação Externa, por favor. Thank you. Thanks, Mrs. Tenterberg. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite a estar com esta conferência. É um privilégio estar aqui com vocês todos, participando deste painel que fala justamente de uma ordem global em mudança, em transformação, sobretudo na questão da América Latina e da Europa. Vamos começar a pensar no que nós queremos dizer quando dizemos uma ordem global em transformação. Eu acho que existem basicamente 3 elementos que são definidores dessa nova ordem internacional emergente em transformação.
O ministro do Uruguai mencionou a agressão russa contra a Ucrânia. Eu realmente concordo com ele. Nós temos que realmente dar nome aos bois e falar da invasão russa. E realmente é uma mudança muito grande para a Europa, mas tem consequências enormes, impacto no mundo, no Ocidente, no mundo, segurança energética, segurança alimentar e tantos outros efeitos. É importante que fora da Europa nós compreendamos que para nós trata-se de uma ameaça existencial. Nós temos que apoiar a Ucrânia, não importa quanto tempo dure, porque, mais uma vez, nós estamos sob uma ameaça. Nós temos um membro permanente uma potência nuclear, um país muito grande, membro permanente do Conselho de Segurança, invadindo um país menor que renunciou ao uso de armas nucleares, porque essa é uma questão fundamental, como o Brasil se posiciona. A Ucrânia renunciou ao uso de armas nucleares em troca de garantias da Rússia. A Rússia violou todas as garantias. É uma mudança muito grande. A forma como nós nos posicionamos frente a essa guerra terá influência extraordinária para o futuro e para todos nós. O segundo elemento desta ordem global em mudança e transformação, como havemos desde Bruxelas, é a competição entre a China e os Estados Unidos. Trata-se de uma rivalidade global emergente que está definindo muitos elementos na nossa comunidade internacional. Presente, trata-se de uma corrida tecnológica, um confronto tecnológico, mais do que militar, mas está claro que a China é uma superpotência emergente e, mais cedo ou mais tarde, eles vão querer dar um formato específico à ordem internacional, à sua própria imagem. Nós temos que nos posicionarmos, mais cedo ou mais tarde, nós temos que adotar uma posição. Eu viajo muito e eu escuto muitas pessoas. As pessoas dizem, eu não quero tomar um lado. Não é uma questão de adotar um lado. No nosso caso, a União Europeia tem que reafirmar a nossa autonomia estratégica neste arcabouço, mas esta rivalidade estratégica tem consequências enormes que nos afetam a todos nós, queiramos ou não. Em primeiro lugar, existe uma fragmentação potencial do sistema monetário internacional. Em segundo lugar, a tecnologia. Mais uma vez, nós não podemos ter dois padrões diferentes para a tecnologia. Vocês podem pensar, por exemplo, o que isso significa para a globalização, por exemplo. Mais uma vez, é um fator que vai dar forma ao nosso futuro. Nós temos que pensar sobre isso e adotar uma posição com relação a essa questão. O terceiro elemento é, neste mundo cada vez mais multipolar, alguns países estão tentando reafirmar-se como polos neste mundo multipolar. O Brasil, eu acho que é um desses países, e é perfeitamente legítima essa aspiração brasileira. Nós temos outros países, Turquia, Arábia Saudita, talvez a Indonésia. É importante que nós tenhamos esses fatores em mente, porque nós estaremos lidando não apenas com as potências tradicionais, mas com esses novos polos de influência regional. É um fator no qual, por exemplo, é a vida que é uma realidade, realidade, não há como evitá-la, é algo que nós temos que realmente enfrentar. Qual o papel da América Latina e a Europa nessa nova ordem global que está emergindo? Eu acho que nós temos os mesmos interesses. Como o ministro da Defesa do Uruguai disse, nós compartilhamos valores fundamentais, valores históricos, direitos humanos. O nosso objetivo deveria ser o mesmo, que é basicamente fornecer um arcabouço multilateral para que possamos lidar com esta nova ordem global multipolar, uma ordem baseada em regras e não baseada em poder, baseada em princípios básicos da Carta do direito internacional. Eu acho que a Europa e a América Latina, ambas as regiões compartilham essa abordagem e nós temos que trabalhar arduamente nesse sentido. Entre a América Latina e a Europa, nós temos 1/3
dos membros das Nações Unidas. É muito importante isso, é uma força fantástica. Nós podemos dar forma ao mundo da nossa própria maneira. Em alguns dias, no 7 de junho, o alto representante da União Europeia e o comissariado falará um relatório, falará acerca de um relatório sobre a cooperação entre a América Latina e o Caribe e a Europa, para que nós continuemos a trabalhar juntos como âncora do nosso relacionamento nesta nova ordem global emergente. Nós estamos sendo ameaçados pela Rússia. Nós precisamos de amigos, precisamos de parceiros. Estamos procurando esses parceiros e amigos onde com os países com os quais compartilhamos valores básicos. A América Latina é a primeira opção. Então, nós podemos trabalhar em todos os níveis dessa comunicação conjunta que vai nos permitir lidar com questões de segurança, defesa, mudança climática, de desenvolvimento sustentável, inclusão social e direitos humanos também, todas as diferentes questões que moldam a nossa sociedade no momento atual. Nós temos que realmente trabalhar juntos. No dia 7 de junho, colocaremos uma oferta na mesa que ela será trazida. Nós teremos uma cúpula proximamente, onde nós nos reuniremos em Bruxelas, os chefes de Estado da América Latina, do Caribe e da União Europeia. É o momento de lançar esta parceria estratégica. Nós somos parceiros naturais, porque nós compartilhamos este meio ambiente, mas nós podemos ser também parceiros preferenciais, e esta é a nossa oferta, e eu estou seguro de que esta cúpula seletiva da América Latina, Caribe e Europa, será o lançamento de uma nova parceria na qual lidaremos com todas as ameaças globais com a mesma voz, a mesma abordagem. Obviamente teremos diferenças em relação a algumas questões, isso é normal, mas o que nós estamos fazendo e trataremos de fazer isso cada vez mais no futuro é falar e compreender que nós compartilhamos a mesma abordagem num mundo cheio de conflitos e dificuldades. É a esperança que nós temos em Bruxelas, e eu tenho certeza que também é a esperança de vocês deste lado do Atlântico. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Passo, então, a palavra ao presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, Bruno Kahl. Bitte. Estimados ministros, secretários, senhoras e senhores e diretoria, muito obrigada pelo convite e me dá a honra de fazer a representação do governo alemão nessa conferência. Como vocês podem ver das outras apresentações, vocês estão dando para nós uma tarefa muito complexa, perguntando qual é a função que a América Latina e a Europa podem ter nesse mundo que está mudando, e não são respostas fáceis sob as perspectivas de autoridade da segurança alemã e focando os outros países. Eu quero falar sobre o tema com muito cuidado. O primeiro passo é necessário esperar qual é a ordem futura mundial que a Europa e a América Latina estão enfrentando. A pergunta-chave que eu tenho para falar, eu tenho que avisar meu governo que realmente na recente cúpula G20, o presidente Lula falou que nós estamos fazendo o testemunho de uma ordem emergente global que, se bem recebida e bem nutrida, pode beneficiar todos nós. Nós também, na avaliação do BND, multipolaridade se tornou agora uma realidade. Se a gente considerar a mudança de poder nos últimos anos, não existe uma dúvida que 1990 não afetou o final da história e que as próximas décadas de muita supremacia não foram mais do que um interregno na maneira do multipolarismo. Na nossa avaliação, a multipolaridade não é automaticamente uma bênção, mas realmente o que os países fazem dela. No pior cenário, poderia dizer um retorno para um mundo de grande equilíbrio de poder, como foi no século XIX na Europa, que foi muito bem descrito por Henry Kissinger, que
celebrou agora seu aniversário com essa tese que ele publicou. Num mundo caracterizado por uma grande competição, concorrência de poder, o poder realmente é a única moeda de ação multilateral. É exigido por muitos desafios globais que nós estamos enfrentando, e temos o caso do Iraque. Esse caminho não vai ser muito diferente do que o presidente Lula acabou de falar com a visão do Brasil com a multipolaridade, talvez com base na lei internacional e a promoção de um multilateralismo. A Europa e a Alemanha realmente compartilham a visão do Brasil de um espaço na ordem internacional com base em ações multilaterais. É precisamente essa convicção que nos aumenta a posição em relação à Ucrânia. Nós apoiamos na luta tão forte durante a duração da autonomia do Estado e integridade do território, mas também considerando essa guerra não é apenas uma guerra europeia, mas uma quebra da lei internacional e da ordem internacional e o fundamento da paz e cooperação internacional que nos preocupa a todos nós. As fronteiras não podem ser delimitadas por força. E isso são tradições imperialistas que nós deixamos para trás. Como democracias, nós temos que estar juntos e evitar um mundo onde a força sempre prevalece. Nós somos muito gratos que o voto dos brasileiros nas Nações Unidas mostra a nossa posição nesse assunto. Enquanto nós lançamos o Brasil para seu compromisso para alcançar uma solução pacífica, o nosso compromisso para a ordem internacional não nos permite recompensar o Putin na sua agressão de guerra, apresentando a ele um compromisso que sabemos que tem tudo a ver com as costas da Ucrânia. Com essas ambições imperialistas, seu sucesso vai apresentar um passo para outra incursão da Rússia, uma lição que dolorosamente aprendimos depois de 2014. Mas a Rússia, com um regime totalitário, não apenas é uma ameaça à ordem internacional. A China, que está determinada fortemente a ser a superpotência global em 2049, está comprovando todos os dias no Mar do Sul da China que tem um compromisso com a lei internacional, onde seus interesses começam. O mesmo comportamento pode ser observado da maneira como a China está constantemente criando novas dependências no globo inteiro. Dependências que Beijing mostrou que tem a ver com a exploração e seguimento dos seus objetivos. Senhoras e senhores, como vocês podem notar, a pergunta sobre o multilateralismo, se é uma benção ou não, realmente depende muito sobre a trilha que vamos ter para as próximas décadas. Qual a função para a Europa e a Latinoamérica para a próxima década? Não pode ser como aliados que têm os mesmos valores. Juntos, nós temos que nos tornar seguidores da regra com base na ordem, com um multilateralismo eficaz. Um nome pelo qual estamos lutando com a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na Europa e na Alemanha, nós estamos muito bem cientes da importância da América Latina. O Brasil vai continuar crescendo. O Brasil é o quinto maior país do mundo e tem a sexta maior população do planeta. A economia do Brasil está com uma balança comercial muito boa e o seu PIB é o 11º no mundo. Isso é uma oportunidade imensa e implica uma grande responsabilidade no cenário internacional. O Brasil e todo o continente têm uma participação grande na configuração na ordem política internacional futura. Em relação à paz, segurança e prosperidade, as suas ações têm um grande impacto e colocam um precedente que vai muito além da América do Sul e Central. Para a Europa e a Alemanha em especial,
uma ideia de um futuro parceria com o Brasil e a América Latina está aberto com confiança e de face a face para sempre, uma parceria não apenas pragmatismo. A Europa e a Alemanha e compartilham uma longa história com a América Latina, que tem altos e baixos, e a união entre a Europa e os países latino-americanos são muito de perto, com muitos vínculos culturais, econômicos e religiosos. Senhoras e senhores, esse é o motivo pelo qual o acordo do Mercosul e a União Europeia é tão importante para nós. É uma aliança do mercado comum do Sul e do mercado europeu, vai abrir uma grande oportunidade para ambos os continentes e traz benefícios além do econômico. Na atual situação geopolítica, essa colaboração vai trazer uma dimensão estratégica muito forte. A Mercosul gosta da União and an exclusive club of democracies which even boasts an own institute for human rights. By working ever more closely together, Mercosur and the EU can demonstrate that democratic societies governed by the rule of law have a lead over the autocratic challenges. Also, when it comes to aos desafios e também em relação à economia e inovação. a stronger economic and political alignment would hereby also help us to safeguard Econômico e político vai ajudar a evitar os efeitos destrutivos da concorrência geopolítica na tendência global. Na rede e com grande colaboração entre a Europa e a América Latina, aumenta a resiliência contra a autocracia e as outras tentações relacionadas. E também, exatamente porque a gente não abusa da colaboração econômica como uma alavancagem política, a Europa e a América Latina são parceiros naturais. Respeitando uns aos outros, podemos reduzir também a dependência perigosa de países únicos que nos tornam contra a chantagem, tanto politicamente e economicamente, como a Europa aprendeu desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu estou consciente que a Europa, particularmente, tem um dever de casa para fazer com relação ao acordo e está realmente apoiando o Brasil, e estamos felizes que o Brasil voltou ao cenário internacional, que claramente mostra que quer relançar as conversas entre o acordo do Mercosul e dar mais prioridade à proteção climática uma vez mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Dankeschön. Falar de América Latina, naturalmente, tem que ser falar de Brasil também, né? Embaixador Cozendey, uma leitura feita por muitos analistas das iniciativas recentes de enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, foi a de que elas, ao potencialmente comprometerem, minarem os compromissos do Brasil quanto ao clima e à Amazônia, poderiam ameaçar a inserção internacional no Brasil. Eu pergunto ao senhor se a atuação do Congresso brasileiro, por exemplo, quando aprova, né, na Câmara, a gente viu essa semana, o marco temporal das terras indígenas, né? Se isso pode acender um alerta junto a diplomatas, governos estrangeiros e ser um complicador para a nossa política externa, apagando parcialmente o brilho do Brasil como player nas negociações internacionais relacionadas a clima e mudança climática. Obrigado. Bom, todos esses processos que você descreveu são processos ainda em curso, né, que ainda não se concluíram, então não sabemos qual vai ser o resultado, mas todos eles são processos democráticos, são todos processos que estão sendo desenvolvidos com uma discussão aberta na sociedade, com um debate muito intenso no Congresso brasileiro, também com os parlamentares influenciados pela discussão pública, pela discussão na imprensa, de forma livre, aberta, etc. O que resultar disso será o que a sociedade brasileira quer. E a diplomacia, enquanto disciplina de Estado, obviamente participa desse debate com as análises e com as visões de para onde achamos que devemos ir, mas, sobretudo, tem que tomar isso como o seu insumo. Nós temos que
tomar o que a sociedade brasileira decide e traduzir isso no nível internacional, né? Então, eu acho que a eleição do presidente Lula e as propostas que foram trazidas indicaram uma certa direção que a sociedade brasileira gostaria de tomar. Esperamos que o Congresso se alinhe também com essas referências e que as várias organizações da sociedade civil, os diferentes interesses, possam se fazer representar no Congresso para que nós tenhamos um resultado compatível com essa visão, que é uma visão de inserção positiva nas discussões sobre o meio ambiente, sobre as questões de direitos humanos, que estão bastante em linha com a tradição da diplomacia brasileira, nesse esforço de sempre traduzir o que a sociedade prefere. E, nesse sentido, é significativo que 2 dias depois do chamado Tratoraço tenha sido anunciada, né, a COP 30 no Brasil 2025, né, em Belém. Me parece que é algo que o Brasil está aguardando aí com muita expectativa, né? Acho que são iniciativas importantes, né, porque trazem para dentro do debate doméstico. O Brasil, como país grande, tem uma certa dificuldade, às vezes, de introduzir o debate internacional de maneira mais intensa na sua discussão interna, e esses eventos permitem que isso aconteça. São momentos de catalisação dessa discussão interna que é muito necessária no Brasil, né? Alô? Voltou. Ministro Javier Garcia, o seu presidente, Luiz Lacalle Pou, também o presidente do Chile, Gabriel Boric, eles reagiram anteontem a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a Venezuela, como nós acompanhamos, a saber que o país é vítima de uma narrativa, enfim, quanto à questão da democracia. Palavras de Lacalle Pou: se há tantos grupos no mundo tentando mediar a volta da democracia plena na Venezuela, para que haja respeito aos direitos humanos, para que não haja presos políticos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com um dedo. O senhor acha que a forma como Lula recebeu Nicolás Maduro deixou em segundo plano o esforço de retomar a integração sul-americana com a reunião em Brasília e a assinatura do Consenso de Brasília? Quiero aprovechar su pregunta con respecto al episodio, no a la opinión sobre o governo brasileiro. concepto que es fundamental. Fundamental, pelo menos por enquanto, para mim, o conceito da democracia não é um conceito relativo. A democracia é ética. Também é fundamental. E deve ser respeitado. E respeito pelos direitos humanos. E com a democracia. Micrófonos, no se preocupe, que no se ponga nerviosa, que en todos los países pasa. O microfone falha, é normal. É isso que as qualificações depois de substantivo, né, sempre são uma desculpa para diminuir o substantivo. O substantivo falam por si só. E não é que existam diferentes conceitos em relação à democracia. Um único conceito de democracia. Que os governos que não transitam por esse conceito não são democráticos. Os dirigentes políticos estão também presos por pensarem diferente. A mídia também é censurada por uma opinião diferenciada. Quando milhares e milhares de cidadãos de um país que vão embora do seu país de origem. O Brasil é um país recebedor de cidadãos venezuelanos. O meu próprio país, nós também recebemos venezuelanos quando acontecem essas coisas. E se isso acontece, porque no país de origem deles está acontecendo uma coisa grave. No meu Uruguai, houve o exílio na época da ditadura. Felizmente, agora temos uma história fundada na democracia, mas tivemos essa época, uma época de exceção autoritária. Poucas, mas muito doloridas, infelizmente. E no meu país, iam embora os exilados. Tinham centenas de milhares de compatriotas morando em outros países por falta de liberdade e por circunstâncias econômicas, as duas coisas juntas. É por isso que ontem o presidente do meu país expressou foram esses conceitos que são de valor, que expressam valores.
e que as relações internacionais e o mundo da diplomacia, com toda a importância que tem, não pode fugir. São frutíferas as relações honestas, claras. São frutíferos esses relacionamentos corretos sob o ponto de vista de princípios, mesmo ou apesar da diferença de um país, meu povo, meu governo, nós somos um povo livre, um povo democrático que respeita as diferenças e nós respeitamos, em primeiro lugar, a liberdade. Como dirigente político do país, falo primeiro a liberdade. E depois, aqui vem depois, se estivesse no nosso lugar, também negaria a nossa própria liberdade. Muito obrigado. De uma reportagem do jornal O Globo, um dos principais do nosso país, na semana passada, na terça-feira da semana passada, fazendo um balanço do G7. O subtítulo era Tentativa frustrada de obter protagonismo na paz na Ucrânia ofusca conquistas de Lula no exterior. Como é que o senhor está vendo a atuação do governo Lula em relação à guerra? Guerra essa que, como o senhor mesmo disse, é um tema crucial hoje para a Europa, para o mundo, enfim. Considerando toda a série de ações do presidente brasileiro, desejos por ele de fazer a mediação de paz, posicionamento do Brasil na ONU, postura brasileira quanto ao envio de blindados e munições para a Ucrânia, e aí ampliando um pouco a pergunta, como é que, em termos gerais, enfim, o senhor vê qual é a percepção, né, da política externa brasileira nesses primeiros meses do atual governo por parte do Serviço de Ação Externa da União Europeia? Thank you. Thanks. Muito obrigado pela pergunta. Duas perguntas, na verdade. Em primeiro lugar, nós, por razões óbvias, na Europa, nós somos os primeiros a querer paz na Ucrânia, porque nós somos diretamente afetados pelo conflito, pela guerra. Mas é muito importante ter em mente que ou nós buscamos uma paz sustentável e justa, ou em algum momento, no final das contas, o mundo vai voltar à guerra. Nós vemos isso em 2014 e nós temos agora, começando em 2023 e até agora 2024, não é qualquer tipo de paz que pode fazer com que a questão seja solucionada. Tem que ser uma paz baseada em independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia. Isso está baseado na retirada de todas as tropas russas do território ucraniano e claramente trata-se da única maneira pela qual a Ucrânia pode recuperar a sua independência. E nós podemos falar então de muitas coisas, como as questões que os russos mencionaram, podemos falar de tudo, mas a única maneira de termos uma paz sustentável e duradoura é esta. A Ucrânia é candidata a membro da União Europeia e é uma grande mudança porque nós só podemos aceitar na União Europeia países soberanos e sustentáveis. É a nossa luta e nós vamos trabalhar rumo a qualquer tentativa que contribua para a paz, mas vamos trabalhar com a ideia de um país, de uma paz sustentável, duradoura e justa. Agora, para a segunda pergunta, para nós na Europa, o tema mais importante é do momento que o presidente Lula assumiu o poder, na verdade, a mensagem que recebemos é que o Brasil estava de volta. E nós estamos muito felizes e muito contentes com este princípio, porque nós precisamos do Brasil regionalmente e globalmente também. Precisamos de um país tão importante quanto o Brasil, que tem uma influência justamente nas relações internacionais. Nós queremos que o Brasil esteja de volta, queremos que o Brasil seja assertivo na comunidade internacional, garantindo que o Brasil terá várias ideias excelentes para lidar com diferentes questões que nós temos sobre a mesa, e a única coisa que nós esperamos de Bruxelas é que o Brasil esteja de volta, mas também que trabalhe conosco, junto com a União Europeia, para que nós possamos trabalhar conjuntamente para o benefício da região e em prol da comunidade internacional, de uma forma geral. Muito obrigado. Bruno Cal, só uma curiosidade, gostaria de saber se o senhor pode nos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje em Chisinau, capital da Moldávia, comunidade política europeia se reunindo. Me parece que a próxima reunião será exatamente na Espanha, e são 47 países reunidos, quer dizer, algo que vai além da União Europeia. Só rapidamente.
Europea. De lo que se trata es de Estamos falando de poder contar com uma realidade. Temos a União Europeia com 27 Estados-membros, com vários candidatos, especialmente também no que diz respeito agora na Europa Central e Oriental também, mas isso não é toda a Europa. A ideia seria ter uma Europa que possa ter os primeiros valores, princípios, com um trabalho conjunto, e essa ideia da comunidade política na Europa. Nós tivemos o Reino Unido, que deixou mas agora somos um membro ativo dessa comunidade política, junto com o Reino Unido. Então, temos que, então, na União Europeia, criar uma comunidade com os mesmos valores, que tenha uma posição determinada dentro do palco mundial. Também temos que usar a tecnologia e também a geografia marca 80% da política externa, e a geografia Europa é o continente europeu como um todo. Por isso que estamos trabalhando agora na capital de Moldávia, e a próxima reunião será semana que vem. Presidente Bruno Cal. Tentando? Foi. Sim. É uma angulação aqui muito peculiar, tem que ser. Alô, bom. A Rússia é a tempestade, a China é a mudança climática. Essa frase foi dita numa reunião no Bundestag, no parlamento alemão, no ano passado, por um colega seu da inteligência. Isso foi uma metáfora, obviamente, aludindo aos protagonistas, né, da circunstância da guerra e dessa mudança estrutural, econômica, geopolítica pela qual a gente passa. O que se discutia no Bundestag era a pertinência do investimento de uma empresa chinesa no porto de Hamburgo. E o senhor, na ocasião, manifestou preocupação quanto à participação da China nas chamadas infraestruturas críticas. A Alemanha decidiu rever, ao menos em parte, a relação com a China em áreas como comércio e tecnologia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que mudanças são essas, como é que a China vem reagindo e como evitar que isso prejudique a economia alemã e as empresas alemãs. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado na nossa avaliação da dinâmica chinesa. Existem relações que nós não podemos interromper abruptamente. Não é um conselho para que o governo alemão faça isso, uma separação, um isolamento. Temos que estar conectados com a China pelos nossos próprios interesses, e existem questões econômicas e científicas também, porém, nós temos que pensar na possibilidade de que os chineses, o contexto chinês e as relações chinesas podem ser utilizadas incorretamente como dependência. Os investimentos chineses em infraestrutura crítica poderia criar um novo tipo de dependência que é relevante para algumas questões de segurança, infraestrutura de comunicações, por exemplo, portos, investimentos em companhias com desenvolvimento tecnológico relevante. A China está se transformando na superpotência, a maior superpotência do mundo em 2049, e está utilizando todas as vantagens que puder para obter desenvolvimento científico, tecnológico e conhecimentos dos mais variados campos e arenas. Nós temos que estar cientes de espionagem e nos contextos legais, por exemplo, que tem a ver com a comunidade científica. O Josep Borrell pede que haja uma estratégia comum por parte dos países europeus em relação à China, né? Me parece que esse momento de de-risking é algo que está na pauta, me parece, dos países europeus. A gente está caminhando para o final. Eu queria aproveitar, pedir ao embaixador Cozendei para falar rapidamente dos planos do Brasil para o G20. Né? Sabemos que estaremos à frente aí do G20 a partir do fim desse ano. Vamos providenciar o microfone. E quando teremos um lema, né, aquilo que vai orientar os grupos de trabalho e por aí vai,
algo que é bastante relevante. Então, qual é a nossa expectativa? Bom, infelizmente, no momento, eu não me ocupo do tema do G20, não. Há um processo grande de preparação, o G20 é um esforço muito grande hoje em dia, né? A agenda foi se expandindo, então são um número enorme de reuniões ministeriais e preparatórias em vários níveis. Acho que esse lema que você está mencionando ainda não está definido, mas eu acredito que podemos adiantar que terá muita relação com a realidade do Brasil no mundo. Vamos colocar isso assim como um princípio orientador que levará em conta as mudanças que acontecem no Brasil e essa presença do Brasil no mundo. Mas eu não saberia, não temos ainda essa resposta que você pediu. A compra dos supertucanos brasileiros, me parece que há uma negociação. O senhor esteve no Brasil, me parece que em abril, esteve com o nosso ministro da Defesa, conversaram assuntos de interesse comum como fronteira, questão do narcotráfico. Então, se o senhor puder falar muito rapidamente sobre isso. Estuve con el ministro... Falei com o ministro de Defesa do anterior governo, eu estive aqui mesmo um mês atrás falando também com o ministro, com meu colega de defesa, de pasta, e falamos da necessidade de ter uma maior cooperação conjunto numa área muito particular, junto com o Brasil, com o meu país também, que nos compartilha mais de 1.000 quilômetros de fronteira seca e fluvial também, e lacustre. Ou a maior ameaça que tem as instituições e as democracias no mundo é o crime organizado. As hipóteses de conflito dentro do nosso continente é um continente de paz, qual felizmente não há grandes conflitos entre os estados, também nos velhos conceitos das hipóteses e conceitos das novas ameaças. Bom, a maior que tem as instituições é o narcotráfico, que é e a lavagem de dinheiro e o terrorismo. Infelizmente, não podemos pensar que este bairro do mundo esteja longe do terrorismo. Tivemos isso muito próximo da gente, infelizmente, em Buenos Aires, há pouco tempo atrás. Significou esse ataque contra a AMIA dezenas e dezenas de mortes e feridos. O trabalho com o Ministério de Defesa do Brasil em termos de questões de cooperação importante. Mês que vem, próximo mês, teremos uma atividade combinada na fronteira brasileira e na fronteira uruguaia, em conjunto, dos nossos exércitos, cada um dentro dos seus fronteiras e dentro da própria soberania. Lógico que a cooperação em termos militares é muito importante, especialmente para países que nem o meu, pequeno demais em termos comparativos. Eu digo que o Uruguai não tem um problema de ser um país pequeno. A Europa tem países menores ainda que o Uruguai, mas há países um pouco populosos. Na definitiva, somos pequenos, somos um pequenininho país, mas as verbas em defesa, nesse tipo de circunstância, de paz e estabilidade, serão também verbas pequenas. Temos que agir, então, com muita eficácia, com muita eficiência e, claro, e com muita transparência, com toda certeza. Isso deve ser frisado. E isso deve ser sempre a nota. Muito obrigada. É por isso que estivemos juntos discutindo nesse sentido. A todos, ministro, embaixador, secretário, presidente, obrigada à plateia também por acompanhar aqui a nossa discussão, as apresentações desse painel de abertura. E passo a palavra para a Ariane. Muito obrigada a Leila, a todos os palestrantes. Realmente, para nós, organizadores, é com muita alegria que a gente vê a oportunidade de termos representantes e autoridades de diferentes países fazendo esse intercâmbio de experiências e perspectivas. Pessoal, eu aproveito para lembrá-los que vocês todos têm acesso aos policy papers da edição do Forte de Copacabana. Todos os anos, nós produzimos
policy papers com uma escrita breve e propositiva, com recomendações de políticas públicas. Então, aproveito desde já para convidar nossas autoridades para fazerem a leitura. Temos, inclusive, alguns autores dos nossos policy papers aqui presentes. Eles estão escritos em inglês e português, e para o nosso público virtual, vocês podem ter acesso a partir do link do SEBRE e da CAIS. Vocês vão receber a partir da equipe do chat. Ao público presencial, vocês já receberam no kit de vocês, no credenciamento. Bom, para quem estiver fazendo registros da conferência, eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais e também compartilharem. Os nossos arrobas são CAIS Brasil, SEBRE Online e União Europeia no Brasil. Faremos agora um breve intervalo. Solicito a pontualidade de vocês em respeito à audiência virtual. Convido a todos para um coffee break de 15 minutos. Até.